Ele sorriu ao pensar que há ainda mais boas notícias, seu nível mudou para D. Sua predação e pele de pedra ambos subiram para D. Com isso, ele concluiu que quanto mais usa a predação, mais pode crescer. Ele já pode imaginar que, se continuar nesse ritmo, pode se tornar de nível S, ou até mesmo de nível SS. Além disso, ele considerou a possibilidade de ser o primeiro de nível SSS após limpar a área com monstros. Ele declarou que terminou e voltará para onde Wang Ying está. Ele não conseguiu terminar sua frase por causa do que sentiu por trás dele. Num instante, havia um enorme monstro caindo sobre onde ele estava. Este monstro não era qualquer um, mas sim o ogro de nível A. O homem com a espada dourada derrotava este monstro. Este não era apenas qualquer monstro, mas o ogro de nível A. O homem com a espada chamou o monstro sujo e jurou fazê-lo pagar por todas as pessoas que ele havia matado. Este homem se declarou ONU, a água da justiça, será o juiz de seu fim. Ele declarou isso com todo o entusiasmo, enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Qin Tan parecia estar se divertindo com a declaração infantil. O ogro rugiu enquanto erguia seu punho no ar, enquanto ONU antecipava o ataque. ONU, com os olhos cheios de determinação, ergueu sua espada e chuveirou o ogro com várias lâminas de luz de diamante. O ataque foi tão poderoso que formou uma explosão no meio da cidade. Qin Tan ficou pasmo com o que acabará de testemunhar. Ele não conseguia acreditar que o homem derrotou facilmente um monstro de nível A. Ele presumiu que o homem era o desperto de nível A, que resolveu sozinho o problema antes de regredir. Ele sabia que o homem era a lâmina da loucura, ONU, e acabou de confirmar que o homem é tão forte quanto os rumores dizem. ONU sorriu e fez uma careta boba, dizendo que o monstro tolo chegou ao seu fim apenas com uma espada. Observando isso, Qin Tan não pôde deixar de concordar com os rumores de que ONU era um pouco bobo. Enquanto continuava a observar a ONU, ele se perguntou por que ele apareceu de repente na área. Antes de regredir, ONU estava envolvido em uma batalha sangrenta com um gigantesco ogro do outro lado da cidade. ONU estava focado em orar pelos cidadãos que faleceram para encontrar em paz. Qin Tan continuou a ter vários pensamentos enquanto observava, mas instantaneamente, quando a janela de notificação apareceu indicando que uma habilidade foi detectada, ele sentiu uma presença horrível. ONU foi perfurado no meio do peito por um homem careca. Ele tossiu sangue enquanto proferia água com um sorriso sinistro. O homem exclamou que finalmente pegou a ONU. Uma vasta área da cidade foi danificada. Enquanto isso, um mercado de roupas parecia não ser afetado. Wang Ying observou a enfermeira que dormia no sofá. A enfermeira parecia não estar ciente do caos lá fora ou da presença de outra pessoa. Wang Ying suava enquanto se perguntava se o que estava prestes a fazer estava certo. Ele lembrou sua conversa com Qin Tan. Ele foi informado de que muitas pessoas vão morrer e uma dessas pessoas é a enfermeira da escola, Shoina. Qin Tan informou a ele que a enfermeira vai morrer porque se concentrou em atividades de socorro em vez de evacuar. Qin Tan perguntou a Wang Yong se ele pode fazer as pessoas dormirem com sua habilidade de sono, e Wang Yong confirmou isso. Ele então recebeu uma instrução para fazer a enfermeira dormir e evacuá-la para um lugar seguro, e Qin Tan declarou que cuidaria do resto. Enquanto continuava a observar Shoina, Wang Ying se perguntava como seu primo sabia de todas essas coisas de repente. Um pensamento cruzou sua mente, ele julgou esse pensamento como bobagem, mas não conseguia afastá-lo completamente, pois era a única explicação possível. Seu sangue fervia com a ideia de que seu primo despertou para uma habilidade de ver o futuro. Ele explicou como ver o futuro é tão legal, imaginando Qin Tan com uma bola de cristal e capa tentando dizer não. Wang Ying optou por pensar que nada daria errado. Enquanto isso, Qin Tan só podia praguejar ao ver a cena diante dele. ONU está segurando o peito enquanto enfrenta o homem que o esfaqueou. Qin Tan não pôde deixar de pensar como tudo deu errado. A ONU exigiu que o homem declarasse sua identidade. O homem tinha uma expressão assustadora enquanto comentava como ONU ainda estava vivo após ser perfurado em um ponto vital. Ele observou como os de nível A estão em uma liga diferente. O homem disse a ONU que isso torna a caça divertida. Esse homem é chamado H-Sango, um vilão de nível B com uma habilidade de stealth. Aqueles despertos que cometem crimes são chamados de vilões, e H-Sango de nível B é um deles. Ele é uma pessoa realmente perigosa que, durante a quebra do portão, saiu matando apenas para seu próprio divertimento. Qin Tan não conseguia entender a situação, pois antes de regredir, ONU e H-Sango nunca se encontraram. Ele começou a se perguntar se o futuro mudou por causa dele.
An-Unu ficou enfurecido ao saber que ele é um vilão. Ele sacou sua espada e prometeu punir o vilão com suas próprias mãos. An-Unu parou no meio disso quando ouviu o ogro gemendo, sua atenção e a de An-Sangu foram atraídas para onde o ogro estava. O ogro rosnou alto enquanto lançava um ataque poderoso na direção deles, expressando sua raiva. An-Unu ficou desprevenido com a visão do gigante ogro. An-Sangu riu, ele parecia estar entretido com a habilidade de regeneração do monstro de nível A. O ogro levantou o punho novamente em preparação para outro ataque. Seu punho entrou em contato com o chão e causou uma explosão massiva. Felizmente, An-Unu e An-Sangu conseguiram escapar disso, já que o ogro está causando estragos. An-Sangu decidiu deixar a derrota de An-Unu nas mãos do ogro. A atenção de An-Sangu foi desviada para outra pessoa, ele ficou frente a frente com Quintan e comentou como tivera um espectador antes. Ele parecia entusiasmado com a ideia de ter mais uma presa e decidiu lançar um ataque em Quintan. Quintan, que parecia desprevenido, sua espada veio em direção a Quintan e gritou para que ele morresse. An-Sangu pensou que sua lâmina iria cortar, mas ficou chocado ao encontrar Quintan transformado em pedra. Quintan sorriu e o chamou de pessoa boba e então lançou um poderoso chute em direção a An-Sangu. An-Sangu parecia irritado ao perceber que a pessoa na frente dele estava despertada. Quintan o abordou como um vilão de nível B, An-Sangu, e isso fez com que ele prestasse atenção. Quintan perguntou se ele era uma pessoa que estava secretamente cometendo assassinatos com habilidades de furtividade. Ele sorriu para ele e expressou que se sente ótimo por encontrá-lo. Seu braço coberto de pedra colidiu com a lâmina de An-Sangu. An-Sangu parecia gostar de atacar consecutivamente. Por outro lado, Quintan parecia sério enquanto contra-atacava a lâmina de An-Sangu com seu braço. Este padrão de luta continuou. An-Sangu usa suas lâminas para atacar enquanto Quintan se protege usando seus braços cobertos de pedra e então lançará um contra-ataque. Ambos deram um passo para trás. An-Sangu comentou que Quintan tem habilidade suficiente para estar confiante. Ele olhou para ele enquanto fazia um comentário de que é inesperado como as lâminas seriam inúteis contra ele. Ele prosseguiu dizendo que não sabe como Quintan sabia sobre ele, mas não deveria concluir que tem chance de vencer só porque suas lâminas não estão funcionando contra ele. Quintan ficou chocado ao ouvir que é como se An-Sangu soubesse seus pensamentos. An-Sangu deu-lhe conselhos de que ele deveria saber que o mundo não segue seus planos. An-Sangu desapareceu de sua vista. Quintan instantaneamente soube que ele usou a habilidade de furtividade. Ele assumiu uma postura de combate em preparação para o inimigo oculto. Ele instantaneamente virou para olhar para trás. Ele socou o ar e declarou que os ataques de An-Sangu são inúteis contra ele. Sem o seu conhecimento, An-Sangu estava realmente atrás dele. Ele foi pego desprevenido quando ele se revelou e perguntou se ele tem certeza sobre o que acabou de dizer. Ele instantaneamente virou para bloquear a lâmina, inesperadamente, sua mão sangrou. Ele ficou surpreso ao ver que sua mão coberta de pedra estava sangrando. An-Sangu riu dele. An-Sangu está se preparando para outro ataque enquanto pergunta a Quintan se ele sabia sobre o número de caras que ele caçou que eram iguais a ele. Ele está se referindo a caras que cometeram o erro de pensar que sua habilidade é invencível. Ele perguntou se ele está confuso para fugir agora que sua fraqueza foi exposta. Ele cortou Quintan de todos os lados. Quintan cerrou os dentes enquanto suportava os ataques consecutivos que caíam sobre ele. An-Sangu disse a ele que ele deveria entender que todas as habilidades têm fraquezas. Em seu ataque final, An-Sangu deixou este ferido de vários lugares do corpo, o sangue estava espalhado no chão. Quintan estava recuperando o fôlego. No fundo, ele começou a perceber a falha da habilidade de pele de pedra. Ele entendeu agora que as peles de pedra não são ideais para bloquear totalmente os ataques, já que um choque insuportável esmagaria a pedra e a parte amaldiçoada seria substituída pela formação de uma pedra de durabilidade notavelmente inferior. Ele percebeu que An-Sangu estava realmente mirando nisso desde o início. Ao observar An-Sangu, ele teve um horror ameaçador e seus olhos pareciam realmente intimidadores, mas Quintan ainda conseguiu sorrir por causa do que ele ganhou. A luta corpo a corpo ainda é possível mesmo contra um oponente de classificação B. Com isso, ele pode dizer que suas habilidades físicas não são as de um nível D comum. Ele perguntou a An-Sangu se deveriam encerrar a luta agora. Confusão lavou o rosto de An-Sangu. Ele começou a rir e perguntou zombeteiramente a Quintan se ele enlouqueceu depois de ser encurralado. Ele avançou em direção a Quintan em alta velocidade.
Quintan perguntou se ele sabia por que ele queria encontrá-lo, mas Aga-san optou por dispensá-lo instantaneamente. Um tom vermelho foi refletido nos olhos arregalados de Aga-san. Ele testemunhou Quintan usando seu poder, revelando que sua intenção era tomar sua habilidade de furtividade. Aga-san ficou curioso com o mana maléfico que sentiu. Ele ficou irritado ao saber que Quintan estava escondendo isso, mas parecia que ele não estava com medo. Ele riu e até o chamou de tolo. Ele ativou suas habilidades de furtividade, sentindo-se confiante de que não poderia acertá-lo quando nem mesmo conseguia vê-lo. Mas Quintan parecia não se abalar. Em vez disso, ele o lembrou do que disse anteriormente, que todas as habilidades têm fraquezas. Quintan parecia perceber algo depois de devorar monstros várias vezes. Havia monstros que pareciam escapar de sua visão, mas no final nada escapou de sua predação. Ele disse a Ga-sango que onde quer que ele se escondesse ou para onde corresse, informou-lhe que a predação o devoraria, não importa o que. De repente, Ga-sango soltou um grito. As lâminas vermelhas de Quintan o rasgaram em pedaços. O sol começou a nascer, iluminando toda a cidade com sua luz quente. Aonu pode ser visto deitado de bruços no chão. Ele amaldiçoou e se arrependeu por ter sido esfaqueado pelo vilão, mesmo que seja chamado por muitos títulos como Herói da Justiça ou Guerreiro Invencível, ele ainda não pode desafiar a morte. O gigante ogro apareceu diante dele e rugiu alto. Fez um barulho alto enquanto levantava o punho cerrado e rugia novamente enquanto socava Aonu. O ataque causou tanta fumaça e detritos na área. Fez barulhos altos enquanto esperava a fumaça e a poeira se dissiparem. Mas para sua surpresa, o corpo de Aonu não estava na área e uma voz falou, comentando como Aonu estava completamente caído no chão. Era Quintan e ele usou sua habilidade de furtividade para salvar Aonu. O gigante ouviu e virou na direção dele. Quintan sorriu enquanto sua aura cobre seu corpo e ele murmurou que não é de admirar que Aonu esteja no chão, já que era confortável. A luz brilhante do sol nascente cobre o céu escuro.